vida de estudante, né? Então, vamos lá. Hoje o tema da nossa aula é porcentagem. Então, caso vocês não se lembrem de mim, que eu só apareci aqui na semana passada, eu sou a Prof. Gabi. No momento que vocês quiserem, podem abrir o microfone, fazer pergunta, mandar pelo chat, enfim, fiquem à vontade, tá? Tentar levar de uma forma mais leve, vão fazendo perguntas, né, durante. A porcentagem é um tema que eu acho que todo mundo mais ou menos entende um pouco, mas sempre tem algumas dúvidas, né? Então, vamos indo de forma mais tranquila. Então, trouxe para vocês aqui algumas imagens, né, que nos remete à questão de onde costuma aparecer a porcentagem. Deixa eu ver se eu consigo achar um. Aqui embaixo. Então, descontos, né, de compras, às vezes a gente se depara também com anúncios absurdos de descontos, né, envolvendo todos esses números e porcentagens, etc. E no fim das contas, às vezes é só um jogo de marketing, né, que a gente acha que está comprando alguma coisa com desconto magnífico, para quem gosta de comprar com descontos, e no fim das contas é só enganação. Enfim, então aqui um Soria, você está sendo enganado. Trouxe aqui para vocês também alguns gráficos assim que a gente pode utilizar de exemplo, né? De onde a gente utiliza essas informações, esse entendimento, né, da porcentagem, né, de assuntos sérios. Peguei dois exemplos aqui de aumento e redução do preço dos combustíveis no Brasil, a porcentagem acumulada de 2019 a 2022, por exemplo. Não sei se vocês conhecem essa página aqui no Instagram, tem também, acho que aqui embaixo está dizendo no Facebook, Twitter, etc. Mas traz dados assim bastante interessantes, é Brasil em Mapas, o nome. Né? Algumas coisas úteis e algumas coisas assim, até não tão úteis assim, mas aqui de crianças versus gatos, por exemplo, né? O percentual da população por estados no Brasil, onde tem mais gatos e onde tem mais crianças. Nosso estado, por exemplo, tem 19% mais gatos. Então, né, algumas informações. Então, a porcentagem, de modo geral, é a divisão de um número qualquer por 100, né? De forma bem objetiva. E ela vai ser representada por esse símbolo aqui, que é um zero, uma barra e um zero, que a gente conhece por porcentagem ou percentagem, também é correto. Então, essa porcentagem ela pode ser representada de três formas. Ela pode ser nessa forma fracionária, né? Escrevendo o 50 barra 100, 2 barra 100, 15 barra 100, 3,5 barra 100, em que esse bar aqui vai representar aquele nosso símbolo da fração. Não sei se vocês recordam, mais adiante a gente vai ver. Temos também a forma decimal, né, que é a fórmula popularmente conhecida como com vírgula, né? Então, 0,5, 0,02, 0,15 e 0,035. E o percentual mais popularmente conhecido, né? O 50%, 2%, 15% e 3,5%. Dessa forma que a gente lê. Então, quando a gente se deparar com uma fração, né, que não tem o denominador 100, a gente quer transformar em porcentagem, a gente vai fazer isso simplificando o máximo possível, né? Então, temos aqui, por exemplo, 20, que divide 300, vamos dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor aqui, vamos ter 10 sobre 150. E dividindo novamente aqui pelo mesmo valor em cima e embaixo, vamos ter 1 sobre 15.
Então, aqui a gente dividiu, né, em cima e embaixo por 2, e aqui depois em cima e embaixo por 10. Então, por fim, aqui temos 1 sobre 15, transformando em decimal, vamos ter 0,66, que na porcentagem vai nos dar 6,66%. Então, estou indo meio rápido, né? Porque é bem tranquilo essa parte. Não sei se já foi visto alguma coisa de fração já anteriormente, eu não acompanhei muito bem a primeira aula. As profs que estiverem por aí, se quiserem se pronunciar. Proporção. Como? A gente já viu razão e proporção. Razão e proporção. Beleza, então não foi visto muita coisa de fração ainda. Foi visto na primeira aula que o Big fez uma revisão. Ah, tá. Então, de forma mais geral. Beleza, então. Então, entrando em alguns detalhes mais específicos agora. Então, quando a gente fala que a gente tem 100% de uma coisa, a gente está falando que a gente tem o todo dessa coisa, né? Que a gente tem um inteiro, vamos dizer assim. Quando a gente tem 50%, significa que a gente tem a metade dessa coisa, né? Seja o valor de algo, né? A capacidade de algum, de uma garrafa, por exemplo. Né? A gente vai ter a metade, divide por 2. Quando a gente tem 25%, significa que a gente tem a metade da metade. Então, é a metade de 50, 25, e também significa que a gente tem um quarto, ou que divide por 4, né? Um quarto lá no formatinho da fração. E quando a gente tem 10%, significa que a gente tem um décimo, vai dividir esse todo, né, por 10. E quando a gente tem 1%, significa que a gente tem um centésimo dessa parte. Então, tem um pedacinho de algo que está dividido em 100 partes, aqui 10 pedaços de algo que está dividido em 100 e assim por diante. Então, aqui para representar de uma forma mais clara para vocês, então a metade, né? Daqui metade do nosso gráfico, 50%, metade da metade é 25%. Imaginem que é uma pizza, né? Podia estar no formato de pizza, que ia ficar mais bonitinho. Dá fome durante a aula, inclusive. Então, um quarto da nossa circunferência aqui, né? Um quarto da pizza. Um décimo, aqui a fatia. Um centésimo, e aqui eu coloquei as sobras, né, para ficar mais ilustrado, que seria os 14%. Então, 50 mais 25 mais 10 mais 1 mais 14 vai fechar no total os 100%. Então, aqui nós temos algumas situações para nós tentarmos interpretar como que seria, se vocês quiserem ir mandando no chat, a situação do desconto. Então, a gente tem aqui uma pilha de livros, né? Estudantes gostam de comprar livros e não compram outras coisas, só investem em livros, né? Claro. E, enfim, quanto que a gente teria de valor aqui desses livros se eles estivessem com 50% de desconto? Isso tá muito fácil, né? Vamos lá. Teríamos R$ 30, né? A metade de 60. E se nós tivéssemos 25%? Olha a dica, é a metade da metade. Ninguém? Vamos lá. 15%. R$ 15, aliás. Se tivéssemos 10%, 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
Ih, tô achando que não tem mais ninguém na chamada aí. Cinco, será? Mais alguém? Ninguém discorda da Letícia aí? Seis. O Michel tá dizendo que é seis. Quem mais? Seis. A Sabrina. A Sofia tá dizendo que é 10. Talvez 7. Como que vocês fariam essa conta? Alguém gostaria de abrir o microfone e explicar como que chegou nesse raciocínio? Fazendo uma regra de 3, né? Se 25% equivale a 15, 10% equivale a quanto? Aí o resultado seria 6. Exatamente, né? Então, como... Desculpa, como que é mesmo o seu nome? Cauã. O Cauã nos falou, então, vai ser através da regra de 3. E aqui, na verdade, quando a gente descobre esses valores... Deixa eu vir aqui para a tela. Quando a gente descobre esses valores básicos aqui, a gente consegue fazer qualquer cálculo da porcentagem, mais ou menos assim de cabeça, na verdade, né? Se a gente pensar que 50% é a metade do valor, né? 25% é a metade da metade, então vai dividir por 2 a metade. E aí depois a gente vai ter o 10%, que se vocês olharem para cá, agora está em vermelho aqui, eu não vou conseguir apontar com o meu laserzinho. Mas a gente meio que apenas muda aqui a vírgula decimal, né? Tá em 60 e a gente divide por 100, né? Então, vai passar a vírgula para cá, então vai ser R$6, 10%. Então, olha só, vem aqui para o próximo. Se 10% é R$6, 5% será a metade de 10, então é 3. Tcharam, né? Então, se a gente tiver 1%, né, vai passar de novo a vírgula decimal, que estaria aqui no 6, no caso do 10. Então, agora a gente divide, vai ter mais um zero, então vamos passar por 0,6. Então, 1% será 60 centavos. Então, tendo esses valores aqui em mente, né? Gravem eles aí na cabeça de vocês por enquanto. E como que a gente consegue chegar nesses valores aqui, né? Então, 75%, 60% e 35%. A gente pode fazer uma combinação desses valores anteriores para obter eles, né? Então, como que vocês fariam? 75%, deixa eu puxar aqui. Então, 75%, acho que não tem nenhuma opção aqui, dá para escrever direto aqui. Não. 75% pode ser a combinação de quais porcentagens que a gente conhece aqui? 50% e 25%. Né? 50% mais 25%, muito bem. Então, vamos ter, né, o 30 mais 15, que será igual a 45. Então, R$45 representa 75% de R$60. E aí, no caso do 60, nós podemos fazer 50% mais 10, certo? Então, 30 mais 6, que é 36. E o 35
da mesma forma, a gente pode fazer, né, somando 25% com 10%, que será igual a R$ 21. Então, aqui temos outra forma de resolver. Deixa eu abrir aqui o meu. Vai ficar mais prático. Estão vendo a minha tela, né? Sim, professor. Chutinho. Eita. Já apareceu um spoiler da questão daqui a pouco. Então, nós temos a nossa outra forma de resolver. Então, aqui nós temos o cálculo de 23% de 80, na verdade. Aqui está com vírgula, mas enfim, não exatamente representa dinheiro. Que seria, né, fazer essa escrita aqui na forma fracionária, né? Isso aqui representa exatamente isto, né, 23%, que multiplica 80. Então, fazendo essa continha aqui, a gente obtém o valor de quanto equivale, né, se fosse aqui dinheiro, por exemplo, né, 23% de R$ 80 seria R$ 18,40. Então, aqui também temos 48% de 65. E outra forma que a gente poderia fazer essa conta, né, como o Cauã comentou antes, seria pensando que se 100% equivale aqui, nesse caso, a 80, quanto equivale 23%. Eu imagino que vocês devam ter visto esse tipo de continha lá na sexta série, na sexto ano, sétimo ano, né? Então, o que a gente faz com isso, né? A tal da regra de 3, que vai multiplicar cruzado. Deixa eu fazer de outra cor aqui. Vai multiplicar cruzado. Então, que garancho. 10 que multiplica x igual a 80 que multiplica 23. Então, x igual... Aí a gente executa essa operação aqui. 80 vezes 20. Vou colocar. Dividido por 100. Então, vamos ter... Aqui a gente pode simplificar. E o que acontece aqui quando a gente faz a divisão por 10? A gente só muda a vírgula decimal, né? Então, temos um zero, vou passar, a minha resposta vai ficar, a vírgula decimal está aqui, eu vou passar ela para cá, né? Vai vir para cá, no meu resultado final. Então, x vai ser igual a 18
0,4, que era aquilo que a gente já sabia. Beleza? Então, é dessa forma aqui que a gente executa a regra de 3, para quem não recorda. Deixa eu colocar aqui em evidência. Aqui. Então, da mesma forma, né, 48. Outra forma que é interessante que a gente faça esse tipo de conta é por estimativa, né? Então, eu mais ou menos penso que vai dar tanto, né? Por exemplo, aqui seria 10% de 80, por exemplo, ia dar R$8, certo? Opa, R$8. Então, 20% vai dar 10 vezes 2, que é 16, certo? Então, 16 seria 20%. Então, 23% seria um pouquinho mais de 16, né? Temos aqui que é 18. E aí, se a gente sabe que 1% é 0,8, né? 0,8 vezes 3 vai nos dar a quantidade que falta justamente. Beleza? Então, vamos adiante. Então, aqui temos uma questãozinha já. Vamos ver aqui para cima. Então, essa questão, ela é relativamente simples. Vou deixar aqui para nós, acho que fica melhor de ler aqui. Ela é relativamente simples, mas um pouco extensa, assim, da gente observar. Mas, né, tendo cuidado da interpretação, que é o que as questões do Enem geralmente exigem, né, que a gente consiga minimamente ler e prestar atenção nas unidades de medida, principalmente, né? Então, vamos lá. Essa questão aqui, ela está esteve, né, no Enem 2021, a forma impressa, questão 170, se não me falha a memória, do caderno amarelo. Então, que nos traz um gráfico que apresenta o nível de ocupação dos 5 reservatórios de água que abasteciam uma cidade em 2 de fevereiro de 2015. E aí está trazendo aqui o nível de ocupação, né, em porcentagem, que vai aqui de 0 até 100, graduado de 10 em 10. E aqui nós temos, nesse outro eixo, a capacidade em bilhão de litros de cada um dos reservatórios apresentados. Então, o primeiro reservatório aqui tem a capacidade de 105 bilhões de litros, o segundo tem a capacidade de 100 bilhões de litros, o terceiro 20 bilhões, o quarto 80 bilhões e o quinto 40 bilhões. Então, percebam que, né, o que está mudando, obviamente, aqui são as capacidades, e a gente precisa calcular quanto que representa em relação à capacidade dele, de cada reservatório, né, essas porcentagens que estão sendo dadas. Então, vai ser uma regrinha de 3, né, para cada uma das situações aqui. Então, vamos lá. Então, aqui pro primeiro reservatório. Opa, tem um e-mail. Vamos para o primeiro reservatório. Acho que assim vai ficar mais bonitinho. Então, vamos ter que o primeiro reservatório tem uma capacidade de 105, e isso representa, né, 100% da capacidade dele. E a gente gostaria de saber quanto que isso representa, e capacidade representada é essa, né, de 20
Então, regra de 3. Multiplicação cruzada. Que eu vou ter aqui. Que 100 que multiplica x é igual a 20 que multiplica 105. Aqui a ordem como eu coloco os números, né, da multiplicação não vai influenciar muito, não, no caso não influencia na nosso resultado, né, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, aqui nós temos que 100 vezes x, então, igual a 20 vezes 105 meio estrupiado. Então, x vai ser igual, eu gosto de fazer a conta aqui para a gente simplificar depois. Que divide 100. Então, aqui de cara a gente consegue perceber que dá para fazer uma simplificação nessa conta aqui. Opa. Eu considero que isso é uma questão interessante para que vocês, assim, treinem certas simplificações de cálculos, né, para que fique, não vai dar certo, para que fique mais prático, assim, o raciocínio. Por exemplo, aqui, 20, que divide 100, nós vamos ter, né, vai simplificar aqui de cara o zero, então vai ficar 2 décimos, e 2 décimos é a mesma coisa que divide 2 em cima e embaixo, mesma coisa que 1/5, né? Então, vamos escrever aqui. X 1/5 que multiplica 105. Então, 1/5 que multiplica 105 também é a mesma coisa que escrever 105 que divide 5. É uma divisão, né, que não é tão complicada assim, mas um macete que eu considero interessante também é a gente pensar que isso aqui é a mesma coisa, né, vou colocar aqui do lado, vou me estender um pouquinho só para mostrar esse detalhe para vocês, é a mesma coisa que escrever 100 sobre 5 mais 5 sobre 5, certo? Então, já vai facilitar um pouquinho a nossa vida, assim, depois de um tempo a gente faz esses raciocínios, assim, meio que automaticamente. Então, vamos ter aqui que x é igual, sabemos, eu acho de forma mais fácil, que qual que é o resultado de 100 divide por 5, né, que vai dar 20, e 5 que divide 5 é 1, logo, x igual a 21. 21 o quê? Né, qual que é a nossa unidade aqui, né? Bilhão de litros. Então, 21 bilhões de litros. Então, esse vai ser o valor para o reservatório 1. Tá, não vou colocar a unidade de medida aqui, porque não vai nos beneficiar muito. Então, lá para o reservatório 2, a gente vai fazer exatamente o mesmo cálculo. Utilizando agora. Eu vou colocar aqui e aí vocês ficam de tarefinha de fazer o restante. Não vou me alongar muito aqui. Então, vamos ter a capacidade, que é de 100 agora aqui em cima. Então, 100
representa 100% da capacidade. E nós queremos saber quanto representa 30%. Então, 30% é x. Vamos chamar aqui de y. Vai ficar diferente. Então, vocês vão fazer os cálculos bonitinhos lá e vocês vão chegar à conclusão de que y, ou se alguém quiser fazer a conta aqui já de cabeça e nos dizer, né, tranquilamente, que vai ser de 30 também, né? Tá bem óbvio, né? Às vezes não é tão óbvio assim. Então, vai ser 30 bilhões. Então, novamente, lembrando que esses números aqui são bilhões de litros. Para o outro reservatório, nós vamos ter 20, vai equivaler a 100%, conforme aqui em cima, e vamos ver, uma capacidade que é de 50%. Então, aqui também vai ficar tranquilo, né? E fazer de forma mais prática. Então, aqui a gente vai de cara perceber que é a metade, né? 50% de 20 é 10. Teremos o quarto reservatório. Que vai ser de 80, equivale a 100. Daqui uma quarta. E vai equivaler a 40%. Então, para esse reservatório, nós vamos chegar num valor, né, da incógnita aqui, que eu chamei de K, de 32 bilhões. Executando aqui, lembrando que vai executar a operação, né? 40% de 80 vai ser 32. E, por último, o quinto reservatório. De 60%. E aí, nós vamos chegar aqui à conclusão que esse nosso reservatório M, com capacidade M, vai ser igual a 24 bilhões de litros. Então, o que isso representa? Ele quer saber, no fim das contas, qual que é o reservatório com o maior volume de água naquele dia, né? Então, de acordo com os nossos cálculos, a alternativa correta, que é a alternativa que responde qual que é a maior quantidade, né? A gente escolhe qual que é o maior dos números, né? Qual que é o maior resultado. Então, o resultado que
que foi o mais adequado aqui, que é o correto, na verdade. Deixa eu destacar bem aqui. Vai ser a letra D, né? Que é a letra D de 32 bilhões de litros. Ok. Tô bem demorada, né? As outras profs aí estão querendo o meu coro, eu acho, mais ou menos. Tá tudo bem aí, pessoal? Alguma dúvida? Essa questão tá bem tranquilinha, né? Então, a próxima questão, ela traz a análise de gráfico também. E ela está nos solicitando aqui que faça que a gente calcule uma diferença aqui entre dois valores. Então, realizou-se um estudo sobre a violência no Brasil, as taxas obtidas para os homicídios de mulheres de 1980 a 2010 estão registradas no gráfico. Então, meio trágico aqui a proposta, mas vamos lá. Então, de acordo com os dados apresentados, o aumento percentual relativo da taxa de 2007 para 2010 foi mais próximo de... Então, a gente vai chegar num valor aqui desse aumento percentual relativo. Então, é o aumento de 2007 até 2010. Então, estava em 3,9 e foi para 4,4. A gente vai precisar calcular o quanto que aumentou, né, de 3,9 em relação a esse valor aqui para chegar nesse. Então, a diferença que a gente tem aqui... A diferença que a gente vai ter entre o 3,9 e o 4,4 vai ser de 0,5, né? Então, 0,5 vai representar uma porcentagem em relação a 3,9. Então, a gente vai dizer... Vou colocar aqui. Quanto representa aumento. E a gente tem isso fazendo, né, 4,4 menos 3,9 em relação a 3,9. Então, isso vai se dar de que forma? A gente vai dizer que 3,9, novamente, tudo se resume à regra de 3, né? É 100% e 0,5 é x. Então, executando essa operação, vamos ter que o quê? Reparem que esse 3,9, ele é quase 4, né? A gente poderia até fazer as contas, né, usando 4, de repente, e observar o que acontece no final, né? Também é uma opção para a hora lá do vestibular, que a gente não tem, às vezes, tanta paciência e tanta calma também, principalmente calma, para fazer detalhe por detalhe, né? Então, vezes x igual a 100, que multiplica 0,5. Então, percebam que essa conta aqui, por exemplo, 100 que multiplica 0,5 é a mesma coisa que fazer 100 que multiplica 1 meio.
certo? Que é a mesma coisa também, né? É uma flecha aqui. É a mesma coisa que 50, simplesmente. Então, né? Isso tudo aqui é 50. Então, x igual a 50 que divide 3,9. Se fosse 4, iria dar quanto? Iria dar, né? Se fosse x 50 que divide 4, x ia dar 12,5, vai por cima, né? 12,5%, que a gente quer saber em porcentagem. Então, isso não me traz muita satisfação aqui, porque está entre 11 e 13, né? Não traz muita clareza ainda. Mas se a gente fizer a conta certinha aqui, né? Vamos fazer essa continha aqui. Às vezes a gente acaba pulando muito essas matemáticas bem básicas, né? E no fim das contas, o que faz mais diferença. Então, 50 que divide 3,9. Primeiro passo aqui é mudar a vírgula decimal. Então, eu vou passar essa vírgula para cá, né? Mudar ela para esse lado aqui, eu vou aumentar um zero. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter 500, aliás, que divide 39. Então, aqui multiplica por 1, vai ser 39. 110. 2. 38. Vamos ficar com 32. E aí, vírgula, né? E aí vai vir o zero decimal. Então, 320, vamos ter um 8 aqui, abençoado 8. 312. Que vai nos restar aí 0,8 e assim por diante. Então, isso aqui já interessa o suficiente para nós, né? 12,8%. Está mais próximo de quem? Está mais próximo do 13, né? Da letra B. Então, nossa resposta é letra B nessa situação aqui, ok? Eu tinha preparado mais 2 exercícios aqui para vocês, mas já estão me xingando aqui em off. Deixa eu olhar o chat aqui. O Big precisou aparecer. Então, temos as outras situações e ficam para uma próxima oportunidade. Então, vamos seguir com o conteúdo, com as nossas queridas Tainá e Renata. Vou deixar vocês aqui, então. Bom, eu vou iniciar aqui então. A gente vai ver primeiro um pouquinho sobre equações algébricas e também sobre equações de primeiro grau. Então, eu vou começar aqui com o slide.
Então, a gente vai ver bem brevemente o que é uma equação de primeiro grau. Uma equação, ela é uma sentença matemática que estabelece relação de igualdade entre termos conhecidos e desconhecidos. E a equação de primeiro grau, ela tem um formato, que é esse formato aqui. Então, é o ax mais b igual a zero, onde o nosso x é a incógnita e o a e o b podem assumir qualquer valor, tanto positivo quanto negativo. Então, aqui poderia ser 2x mais 3, ou menos x mais 5. Poderia também ser um número fracionado, né? Então, esse é um exemplo de uma equação de primeiro grau. E aqui a gente tem alguns exemplos. Então, x mais 2 igual a 3, né? Lembrando que como uma equação de primeiro grau, ela tem igualdade igual a zero, a gente vai ter que passar esse 3 para o outro lado da igualdade. Então, vai ficar x mais 2 menos 3 igual a zero. Vai ficar x menos 1. Aqui embaixo também, né, a gente teria que fazer essa operação. E aqui embaixo a gente tem um outro exemplo, que ao invés do x como incógnita, a gente tem o z. Mas a gente resolve da mesma forma. E também a gente pode ter outras equações que tenham incógnitas diferentes, né? Então tem o x, o y para a gente resolver. E essas incógnitas, geralmente, a gente vai responder através dos sistemas, né? Então aqui a gente vai revisar um pouquinho sobre sistemas. Porque a equação é um conteúdo um pouquinho mais fácil, então a gente vai apenas resolver exercícios, e os sistemas a gente vai dar uma revisada na forma de resolução. Então, um sistema de equação, ele é constituído por um conjunto de equações que apresentam mais de uma incógnita. Então, aqui a gente tem um sistema que tem duas incógnitas, né? O x e o y. E para resolver esse sistema, é necessário encontrar valores que satisfazem simultaneamente as equações. Então, a gente tem que ter um valor para x, que ele equivale tanto para essa primeira equação, quanto para essa outra equação. E o valor de y, a mesma coisa. Então, um sistema de equação, quando a gente tem duas incógnitas e duas equações, a gente vai resolver utilizando vários métodos, né? Esse sistema de equações, ele nos permite utilizar vários métodos de resolução. Aqui eu citei dois dos mais comuns, que é o método da soma e o método da substituição, e vocês já devem ter visto esse na escola. Mas tem outros métodos ali que podem ser utilizados também, tem por determinante, mas a gente optou por fazer apenas esses dois. Então, aqui, o método da substituição. Nos slides, eu separei aqui bem certinho a resolução para depois vocês darem uma olhada. Mas eu vou resolver ele no Jamboard, que daí lá a gente vai resolvendo ele aos pouquinhos, e daí vocês podem ver a construção da resolução do exercício, né? Então, tanto para o método da substituição quanto para o método da soma, eu vou utilizar o mesmo exemplo para vocês perceberem que o resultado ele é igual. Então, só um pouquinho aqui carregar. Eu já escrevi aqui. Aqui eu só escrevi subtração, mas na verdade é substituição. Só vou arrumar aqui. Então, a gente primeiro vai resolver com o método da substituição. Esse método é o método mais usual que a gente tem. Mas, às vezes, é mais fácil a gente resolver pelo método da soma. A gente já vai ver como que a gente escolhe qual método que a gente vai utilizar. Então, aqui no método da substituição, o primeiro passo vai ser escolher uma dessas equações. Eu vou escolher a primeira equação aqui em cima, porque eu acho ela mais simples de resolver. Por quê? Porque aqui embaixo a gente tem o x que está acompanhado do 3 e o y que está acompanhado do menos 2. E isso vai fazer com que a nossa equação aqui, depois isolada, vai ter um número fracionário. E a gente não gosta de fazer cálculo com número fracionário. Então, eu vou escolher isolar aqui em cima e eu vou isolar o y. Porque se eu isolar o y, a gente vai ter y igual a 4. O 2 está positivo, ele passa para o outro lado negativo. Então, menos 2x. 2 não ficou muito bonito, mas 2x. Se eu tivesse escolhido isolar o 2, daria para responder, o x, né? Daria para responder também, só que ficaria um pouco mais difícil para a gente. Por exemplo, ficaria assim, ó. 2x igual
a 4 menos y. E daí, esse 2 que está multiplicando aqui, ele ia passar dividindo para o outro lado, né? Então, eu vou apagar ele aqui e vou colocar ele aqui do outro lado. Dividido por 2. Então, percebe que se eu tivesse isolado x, o nosso cálculo seria muito mais complexo. Então, quando a gente tiver que optar, a gente sempre vai optar por aquele que não dê fração, porque a fração complica um pouco o nosso cálculo. Então, aqui, a gente já tem a nossa equação de vermelho, que a gente isolou o y. O que a gente vai fazer com essa equação? A gente vai substituir na outra equação. Então, nesse caso, a gente pegou a primeira equação. Agora, nós vamos substituir o valor de y na segunda equação. Então, aqui nós vamos ter o 3x menos 2 e o valor de y que a gente encontrou. Vai ser 4 menos 2x igual a 13. Então, aqui a gente vai ter 3x menos 2 vezes 4, menos 8. E menos 2 vezes menos 2x, nós vamos ter mais 4x. Mas não ficou muito bonito. Igual a 13. Então, aqui, o 8, ele vai passar para o outro lado da igualdade positivo. Vai ficar 13 mais 8. Eu já vou colocar aqui 21, que a gente ia acelerar um pouquinho aqui o nosso cálculo. E 3x mais 4x, que vai ficar 7x. Então, o nosso valor de x ele vai ser o quê? A gente tem uma multiplicação, o 7 vezes o x. A gente vai isolar o x e vai precisar, então, fazer 21 dividido por 7. E 21 dividido por 7, o nosso x vai ser igual a 3. Agora, que a gente já encontrou o valor de x, a gente vai pegar esse valor e vai substituir na nossa equação aqui em cima. Então, eu vou mudar de cor, agora fazer de azul. Então, nosso y ele vai ser igual a 4 menos 2 vezes 3. Então, nosso y vai ser igual a 4 menos 6. E o nosso y vai ser, então, igual a menos 2. Então, aqui o nosso conjunto de solução vai ser 3, né? Primeiro a gente coloca o valor de x. E depois a gente coloca um ponto e uma vírgula aqui. Menos 2. Então, esse é o método da substituição. É o método que a gente mais utiliza para resolver sistemas. E tem um outro método que facilita um pouco o nosso cálculo, que vai ser o método da soma. Então, o que a gente vai fazer nesse método? A gente vai encontrar um valor no qual a gente possa multiplicar a primeira ou a segunda equação. Pode ser também multiplicar a primeira por um valor e a segunda por outro valor. Mas a gente tem que pensar que, através desse valor, a gente consiga eliminar um dos nossos termos. Então, por exemplo, aqui, a nossa forma mais fácil seria multiplicar a primeira equação por 2. Porque nós teria menos 2y mais 2y, a gente já conseguiria eliminar. Ou então, a gente poderia multiplicar essa questão aqui de cima, essa equação aqui de cima, por 3, por exemplo, né? Ficaria 6x, e essa de baixo por menos 2, que daí ficaria menos 6x. Também daria. Só que ficaria um pouco mais complexo para a gente, né? Porque a gente teria que fazer com as duas equações desse processo. E se a gente pode só fazer por uma, a gente vai sempre fazer o que é mais fácil. Então, aqui em cima, a gente vai multiplicar a primeira equação por 2. Então, vai ficar 2 vezes 2, 4x. Mais 2y. E 2 vezes 4, 8. E a equação de baixo, a gente vai manter igual. A gente não precisou fazer nenhuma operação com ela. Então, eu vou copiar ela aqui. 3x menos 2y igual a 13.
O que vai acontecer aqui? O nosso valor de y, se a gente observar eles, a gente pode cancelar, né? Então, a gente vai ter o mais 2 e o menos 2. Então, a gente vai cancelar eles. Eu vou marcar aqui, então, de marca texto que a gente cancelou eles. E agora, a gente vai ter, então, que somar os valores, né? Porque é o método da soma. Então, 4x mais 3x, 7x. E isso vai ser igual a 21. Então, aqui a gente vai ter x, que vai ser igual a 21 dividido por 7, que vai ser igual a 3. E agora, então, para encontrar o valor de y, a gente pode pegar qualquer uma das nossas equações. A gente pode tanto pegar essa equação aqui do 2x mais y igual a 4, né, que é mais simples, ou a gente pode pegar essa equação de baixo. Mas a gente vai optar por pegar a questão de cima, que isso vai facilitar o nosso cálculo, né, vai ser mais rápido. Então, pegando ali a nossa equação e substituindo, a gente vai ter, então, 2x mais y igual 4. 2x vai ser 2 vezes 3, que vai ser igual a 6. Já vou colocar aqui 6 mais y igual a 4. Então, agora a gente vai isolar o nosso y. Então, vai ficar y igual a 4 menos 6. E o nosso y, então, vai ser igual a menos 2. Então, nossa solução aqui a gente vai escrever que vai ser solução igual a 3, primeiro valor de x, ponto e vírgula para separar, e menos 2. Então, independente do método que a gente utilizar, a gente vai encontrar o mesmo resultado. Então, tem questões que a gente pode utilizar o método da soma, que vai ser mais simples para a gente, e outras questões que a gente utiliza o método da substituição, que ele pode ser aplicado a mais situações, né? Ele torna mais situações mais simples, né? Então, a gente opta por ele. Mas tem casos que, se fazer pelo método da soma, vai ser muito rápido. Então, a gente opta por fazer pelo método da soma. Por exemplo, se a gente tiver uma equação assim, ó, por aqui embaixo. 2x menos y igual a 3. X mais y igual a 2. Nesse caso, para a gente, é muito mais fácil fazer pelo método da soma. Por quê? Se a gente tem o menos y mais y, a gente só corta eles aqui, né? Então, é muito mais rápido fazer por esse método. Entendido? Parece que eu vi uma mensagem. Ali, lista de presença já está disponível, então. E voltando aqui no slide, então tem um método, né, explicadinho, o método da soma e o método da substituição, e tem as animações, então, para vocês verem como que resolve. Então, eu não vou explicar esses slides, porque eu acabei de fazer ali no Jamboard, mas se vocês quiserem ver depois, relembrar como é que é feito, vocês podem olhar aqui os slides. Então, aqui eu vou começar a responder algumas questões para vocês do Enem, que tem a ver com equações e com sistemas. Eu vou responder algumas e depois a Renata vai dar seguimento nisso. Então, aqui a gente tem um exercício que ele foi do Enem 2021 digital. E o Enem 2021, o digital e o impresso, eles tiveram em matemática exercícios bem parecidos. Esse exercício aqui, ele caiu tanto no digital quanto no impresso. No 2020 a prova era diferente, mas no 2021 me parece que a prova era igual. Eu não tenho certeza se todas as questões eram iguais, mas a gente encontrou bastante questão no Enem 2021 que era igual. Então, aqui diz que um lava-rápido, ele oferece 2 tipos de lavagens de veículos. A lavagem simples, que custa R$20, e uma lavagem completa, que custa R$35. Para cobrir as despesas com produtos e funcionários,
e não ter prejuízo, o Lava Rápido deve ter uma receita diária de pelo menos R$ 300. Então, para não ter prejuízo, o menor número de lavagens diárias que o Lava Rápido deve efetuar é. Então, aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar S, né, de lavagem simples, e C de lavagem completa. Então, uma lavagem simples custa R$ 20 e uma lavagem completa 35. Então, a gente vai ter que R$ 20, né, vezes a quantidade de lavagem simples, mais 35 vezes a quantidade de lavagens completa é igual a R$ 300. Aqui está pedindo para a gente encontrar a menor quantidade de lavagens. Para a gente encontrar a melhor quantidade de lavagens, o que a gente tem que perceber aqui nesse exercício, né? Que são um exercício de interpretação. Então, aqui, a gente vai perceber que, se ele fizer mais lavagens de R$ 35, ele vai precisar fazer menos lavagem para ter R$ 300, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai... Então, para fazer menos lavagens, será necessário fazer mais lavagens de R$ 35. Então, a gente vai igualar o nosso S. Deixa eu apontar aqui. O nosso S vai ser igual a 0, porque a gente quer saber quantas lavagens ele vai precisar fazer de R$ 35. E as nossas lavagens completas é o valor que a gente vai descobrir. Então, a gente vai substituir aqui na nossa equação, né? O 20 vezes o 0 vai ficar 0, então a gente não colocou aqui embaixo, então vai ficar C, que é as lavagens completas, 300 dividido por 35, que vão ser 8,5 lavagens completas. Só que a gente não tem como fazer 8 lavagens e meias, né? Então, a gente vai precisar fazer 9 lavagens. Então, a resposta correta é a letra C. Se a gente pegar aqui e substituir por 8, a gente vai ter um valor aqui que, se eu não me engano, vai ser... Agora não recolhe, vai ser 200... Acho que é 280. Então, esse valor, se for 8 lavagens, né, vai ser inferior a R$ 300. Então, não vai poder ser, né? E se a gente colocar o 9, daí vai dar um número um pouquinho maior, que vai ser, acho que 320, se eu não me engano. Então... Esse é a resolução do nosso exercício, né? E tem um outro exercício aqui, então, que fala sobre uma festa que a aniversariante ela vai convidar 182 pessoas. Então, a gente não sabe a quantidade de homens e nem de mulheres que ela vai convidar. Mas a gente sabe que tem uma relação entre eles. Que ele, no caso, né, ele vai convidar para a festa 26 mulheres a mais que homens. E a empresa que ele contratou para fazer essa festa, ela cobra R$ 50 do convidado do sexo masculino e 45 do feminino. Então, o aniversariante terá que pagar em reais a empresa contratada pela quantidade de homens. Então, a gente tem que perceber aqui que a gente precisa encontrar a quantidade de homens que vão na festa e depois a gente vai multiplicar isso por R$ 50. Então, a gente vai chamar aqui as nossas variáveis. O H vai ser o número de homens e o M o número de mulheres. E a gente não sabe quanto que tem de cada um. Mas a gente sabe que a quantidade de mulheres, ela excede, né? Ela tem mais 26 pessoas. Então, se a gente sabe que tem um total de 32 pessoas, a gente vai fazer homem mais mulheres igual a 32. Sabendo que a quantidade de mulheres é igual à quantidade de homem mais 26, a gente vai, então, substituir aqui no lugar do M o nosso valor aqui, de H mais 26. Então, nós vamos ter aqui 2H, né, igual a 132 menos 26. Que o 26 passou para o outro lado da igualdade negativa. Então, a gente vai encontrar que tem 53 homens. A gente poderia voltar aqui na nossa equação e substituir para encontrar o valor da quantidade de mulheres. Só que isso não é importante para a gente no exercício, né? Isso ia gastar tempo na hora da resolução da prova. Então, como a gente tem a quantidade de homens, e é o que está pedindo no exercício, a gente já vai pegar esse valor e vai multiplicar por 50. Então, a gente vai encontrar aqui, serão gastos R$ 2.650 para que
o aniversariante pague as despesas dos homens que foram convidados para a festa dele. Então, da minha parte, é isso. E a Renata vai dar sequência aqui na resolução dos exercícios. Renata, tu tá aí? Tá indo, meninas. Só um minutinho. Rê, como tá muito em cima do horário, eu acho que a gente pode deixar pra semana que vem. O que que tu acha? Pode ser, eu acho até melhor, né? Não sei se o Big tá ali, mas acho que pode ser. Porque semana que vem a gente vai fazer a aula um pouquinho diferente. Eu já vou explicar pra vocês como vai ser a dinâmica. Amanhã, de manhã, a gente vai enviar para vocês um slide semelhante com esse slide que a gente tem na nossa aula, né? E esse slide ele vai ser uma lista de exercício. Então, nesse slide vai ter mais ou menos uns 20 exercícios sobre os conteúdos da matemática básica que a gente viu na primeira, na segunda e na terceira aula. Porque a matemática básica, né, é quase 40% da prova do Enem. Então, é muito importante que a gente tenha domínio desses conteúdos. Então, a gente vai enviar esse slide para vocês, da aula 4, vai se chamar o slide, né? E vai ter as questões, e no final vai ter o gabarito com a resposta, né? A, B ou C. E vocês têm a semana para resolver esses exercícios, e daí, na semana que vem, a gente vai pegar e vai utilizar esses exercícios na aula. Então, é por isso que eu vou mandar em formato de slide, porque daí a gente não precisa colocar em PDF, no Word, e depois colocar em slide, né? Que isso dá mais trabalho. Então, eu vou enviar para vocês, e daí vocês aproveitem essa semana para resolver esses exercícios. E daí, quarta-feira, a gente retoma com uma aula só de resolução de exercícios. Daí vai ter exercícios de razão e proporção, porcentagem, regra de três, tudo que a gente viu nessas últimas aulas. O Big tá aí, será? Eu acho que não. Mas eu acho que se o Cauã quiser, já dá para encerrar a aula, então. Ok, então.